Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Temos a honra de estar naquela que é a maior feira de defesa e segurança pública da América Latina, no Rio de Janeiro, a LAAD. Estamos literalmente no centro da feira, vocês podem até perceber, foi construído um aquário para receber o nosso estúdio aqui no estande da Flash Engenharia. Vocês podem perceber até o trânsito de pessoas, o barulho ao fundo, e a gente tem a oportunidade de estar numa feira em que a gente não faz uma agenda prévia dos convidados, porque a gente sabe que os melhores estarão aqui, e é o caso do meu nobre amigo Victor Galo, que é CEO da Protecta, que inclusive apoia o nosso podcast, foi uma das primeiras empresas que apoiaram nessa versão da LAAD, e eu tenho a honra de receber aqui meu nobre amigo Victor Galo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Coronel Luciano, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com vocês, falando esse papo cabeça, esse papo de alto nível, né? E podendo levar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência aí para todo mundo. E Galo, o nome da empresa já diz tudo, dispensa até comentários, mas vamos a ela, né? Protecta, proteção, até o Camacho esteve aqui numa entrevista, aí ele viu a logo da Protecta, né? E ele falou, né, que a munição tem até essa questão, né, da própria arte da Protecta, né, simulando esse disparo no Pro ali. E a Protecta tem tudo a ver com aquilo que a gente sempre debate nos nossos espaços, que é a proteção dos nossos colegas policiais, seja sob o ponto de vista do colete, né, de proteção balística, que hoje já é uma realidade, uma necessidade das corporações policiais, Exatamente. Seja nas viaturas. E eu estava até aqui, Galo, já tive a oportunidade de falar algumas vezes, o policial militar, na verdade, a viatura é quase o segundo lar do policial, porque ele passa, às vezes, 30 anos, né, sobretudo os motoristas ali dentro de uma viatura. E lógico que dentro, numa situação de ataque ou de perseguição, uma situação de uma ocorrência, ele vai tentar se proteger na viatura. Infelizmente, nós temos inúmeros relatos, né, de viaturas que não são equipadas com uma proteção adequada, aeronaves, inclusive recentemente tivemos um colega que recebeu um disparo porque estava operando, né, num local perigoso dentro de um helicóptero. Sim. Então, quando a gente fala de Protecta, a gente fala de proteção, a gente fala de qualidade de vida do trabalhador policial. Então, a Protecta tem uma grande entrega para a segurança pública e a gente tem a oportunidade de falar aqui com o CEO, que é o Victor Galo, um cara super aberto à comunicação. A primeira vez que eu fui apresentado, já vi que ele é diferenciado. E ele vai poder falar um pouquinho da história da Protecta, do que a Protecta entrega para a segurança pública brasileira, né? Com certeza, Luciano. A Protecta entrega muito mais do que isso daí, né? Ela entrega a possibilidade, não só do policial, não só do militar, mas a possibilidade também do civil de conseguir voltar para casa são e salvo, né? A Protecta, ela é uma empresa que atualmente nós protegemos só aqui no Brasil mais de 5 milhões de vidas, né? Com todas as nossas soluções, os nossos sistemas. A Protecta, nosso slogan próprio diz, né? Proteção a toda prova. Então, não estamos apenas dentro do negócio segurança pública, mas também temos negócios na segurança privada, né? Das blindagens, das soluções de blindagem que são vendidas para a segurança privada. E também temos uma unidade de negócio de airbags, né? Para veículos automotivos, que são um negócio que a gente tem com as indústrias automotivas aqui no Brasil, com a indústria automotiva aqui no Brasil, e que compõe, né, todo esse portfólio de produtos que a empresa tem. A Protecta nasceu em 2000 e... Putz, agora eu esqueci quando que ela nasceu. A Protecta, vou voltar aqui. A Protecta tem 13 anos de história, né? Mas ela nasceu dentro de uma indústria automotiva do nosso grupo, uma indústria de autopeças, uma indústria que é responsável no mundo inteiro, quase 50%, 60% de market share do mundo inteiro de revestimentos de tecidos automotivos, né? Seja a parte de capas para bancos, a parte de bancos de carro, laterais de tecido de carro e a parte de tetos, né? Ela também fabrica a parte de tetos. É uma indústria alemã
que no Brasil nós temos 3 unidades Fabris, né? E a Protecta nasceu lá dentro, né? Dentro dessa indústria, a princípio fabricando tecidos de aramida, tecidos balísticos de aramida, para venda para a indústria de blindagem, né? Antes de chegar na segurança pública, eu queria comentar um pouquinho que não sei se você sabe, Luciano, mas o Brasil é o país que mais blinda carro no mundo, né? Nós somos os vencedores dessa estatística, né? Isso para nós como cidadãos é terrível saber isso, né? Mas para a gente como empresário já é um pouco diferente, né? Porque aí a gente consegue atuar nesse mercado muito bem, e a Protecta nasceu exatamente pensando em trazer soluções para esse mercado de blindagem, né? E aí ela fabricava tecidos e tivemos a necessidade de sair de dentro da estrutura da empresa alemã, por questões de serem sócios, né, terem sócios brasileiros e sócios alemãos. A gente resolveu criar a marca Protecta há 3 anos atrás e ter o nosso voo solo, né? E todo esse DNA de uma indústria de autopeças, todo esse DNA de uma indústria alemã, a gente conseguiu trazer e deixar dentro do nosso organismo, da nossa empresa, né, como um padrão de qualidade, a busca pela superação dos desafios, e isso é muito vivo hoje dentro do nosso negócio. Não, e você falou aí desse crescimento, e obviamente há uma lógica, né, até para chegar na proteção balística para um veículo, né, e sobretudo quando a gente fala de segurança pública, de um veículo que vai ser utilizado na segurança pública ou privada, né? Sim. Obviamente esse revestimento que vai, obviamente, se transformar no revestimento adequado. Infelizmente, a realidade brasileira, né? E você trouxe esse dado que nós temos o país em que é comum, né? Você vê até nos anúncios, né, de jornais e hoje na internet, venda de veículos blindados. E aí, obviamente, as pessoas desconhecem muito a respeito de como evoluiu a blindagem, né, Galo? Muito, então, muito. Chegando ao ponto, e eu já li e já ouvi supostos, a gente chama de policiólogos de plantão, especialistas, afirmarem que uma viatura blindada não seria adequada para atividade policial por conta do ganho de peso, que obviamente repercutiria em peças, em consumo, Consumo de combustível, consumo de combustível, gasto excessivo de peças, manutenção. E também demora, né, falta de agilidade por conta do peso. Sim. E a gente sabe, a gente que conhece um pouquinho, sabe que a blindagem ela tem evoluído consideravelmente, e o resultado é na eficiência e na diminuição do peso dessa estrutura, né, o Galo? Sim, exatamente. A tecnologia ela avançou, né? Assim como toda a tecnologia de todas as outras áreas, ela também avança muito. A tecnologia de proteção balística avançou muito, né? De 13 anos para cá, de 20 anos para cá. As soluções que existiam há 15 anos atrás não são as mesmas de hoje, né? E o que a gente pode dizer é que um carro comum, um carro convencional, 100% blindado, ele costuma ter 140, 150 quilos de vidro numa blindagem, né? Então, tudo que é transparente costuma ter mais ou menos 150 quilos. Óbvio que depende muito, né? Se o carro tem teto solar, se tem teto panorâmico, isso acaba acarretando mais peso. Mas a blindagem opaca, que é aquilo que a Protecta também faz, é especialista, ela acaba pesando 30, 28 quilos. Então, é um peso muito, muito baixo, perto de toda a proteção, de todo a coisa boa que a blindagem traz, né, para o indivíduo que está ali dentro, seja policial, seja uma família, seja a gente como civil. Então, a gente está aqui às vezes para quebrar também essas falácias, né, que o mercado fala, que alguns potenciais especialistas falam, que a blindagem é muito pesada. E a blindagem para veículo policial, para veículo OSOP, né, que é veículos de segurança e ordem pública, por conta da promulgação da portaria 94 do Exército, possibilitou que as forças policiais de todo o Brasil pudessem comprar os seus veículos semi-blindados, né? Porque não tem sentido uma viatura policial ser 100% blindada, porque você nunca imagina que a polícia vai estar correndo do bandido, e sim que a polícia vai estar correndo de encontro ao bandido, né? Então, a estatística de disparo, ela é sempre frontal, né? Ou muitas das vezes lateral, mas nunca é na parte de trás do veículo, né? Isso sim acaba acarretando mais custo para a blindagem, porque se você pensar em blindagens de frotas, uma blindagem
total nos veículos de frota das polícias acaba acarretando um preço muito alto, um custo muito alto, um investimento muito alto. Já falando em blindagem parcial, que já é uma realidade em todos os estados do Brasil, das principais polícias já utilizam desse produto, dessas viaturas, você tem um custo mais baixo, uma instalação mais versátil, mais rápido e uma manutenção quase que nula, né? Porque hoje se blinda mais o para-brisa do carro, toda a parte ali do corta-fogo, do painel do veículo e as portas, né? Os vidros das viaturas continuam sendo vidros convencionais, porque não tem blindagens, e isso acaba acarretando um peso que não traz 70, 80 quilos, né? E o maior peso, representatividade do maior peso é o peso do próprio para-brisa, né? Que é o vidro que é o mais pesado nessa composição aí. Até porque na dinâmica brasileira também, geralmente as viaturas, os vidros laterais, eles sempre ficam, né, abaixados, né? Abaixados, a não ser em locais que é muito frio, e olhe lá, né? A boa segurança, né? A cultura policial brasileira, ela caminha no sentido de sempre manter os vidros laterais abertos, né? Então, Galo, quando a gente estava falando de custo, obviamente você falou da semi-blindagem, você poderia indicar mais ou menos um percentual de ganho em cima do valor final da viatura com a blindagem, não essa total, mas uma parcial? Quantos por cento fica mais caro? Então, é muito relativo, né? Porque a gente tem uma série de fatores e uma série de empresas que trabalham dentro desse segmento, né? Como nós, a Protecta, nós somos fabricantes da solução balística, né? E aí você tem o adaptador, você tem o blindador, e cada um deles tem o seu custo, né, operacional. Cada uma das licitações também tem esse seu custo operacional, porque depende muito da quantidade de carros, da localização onde esses carros serão blindados, onde serão entregues. Então isso é muito relativo, Luciano. Mas vendo algumas licitações acontecendo aí no mercado, eu já vi os preços girarem em torno de 45, 40 mil reais, né? O custo dessa blindagem. Por veículo? Por veículo. Um valor muito, assim, relativamente baixo. Muito baixo. Em relação ao custo final da viatura. Sim. E em relação à proteção que ela oferece ao operador de segurança pública, né? Exatamente. A vantagem, né? Que a vantagem, exatamente. Esse produto propicia para o policial. E Vitor Galo, mesmo se a gente estivesse falando num custo 100% a mais, o dobro, quando a gente fala numa vida de um policial, até sob o ponto de vista econômico mesmo, né? Quanto Você não custa, tem como precificar. mas quanto custa manter um colega que foi vítima de um disparo no hospital? Sem falar, obviamente, da trágica situação de uma perda de uma vida, Sim, né? O trauma psicológico então, da família. Até né, pensando, esse valor econômico, ele não pode entrar. Lógico que nós estamos num país que tem as suas deficiências financeiras e orçamentárias, corporações policiais, em que, infelizmente, a gente tem notícia até falta de combustível e de viatura, de uma manutenção adequada, né? Mas, pelo valor que você falou, não há dúvida que é o caminho mais lógico. E hoje, Galo, o que a gente observa é que o policial, lógico, a gente está falando em instituições militares, como as polícias militares, né? Tem a disciplina, tem a hierarquia, tem um código penal, né? Mas há situações em que hoje já temos notícias de policiais que se recusam a ir para o policiamento se não tiver o colete, né, balístico, ou o colete balístico vencido. E inclusive as polícias, as corporações têm acordado para ter um planejamento. Tivemos aqui a honra de receber o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, em que a gente conversa sobre planejamento estratégico. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma tropa de 10 mil homens, nada mais lógico do que você não comprar lotes de 10 mil coletes para eles não vencerem no mesmo período. Então, há essa necessidade de um pensamento de trocas periódicas e sucessivas para que nunca redunde numa situação em que um policial tenha que sair às ruas sem o colete. Sim. Ou com o colete vencido. Quando a gente ingressou na corporação lá na década de 90, Galo, a gente tinha um 38 e não tinha colete, né? Ou se tinha um, era raro, né? Um ou outro, né? Hoje não, hoje nós temos, a maioria dos policiais tem a sua arma, uma boa arma, né, de referência, tem veículos que até um pouco tempo atrás, já falamos aqui, quando a PMDF começou a comprar Corolla lá atrás, houve crítica
da sociedade, dos órgãos de imprensa, dizendo que era um veículo muito caro para entregar para a polícia, né? Veículos automáticos, com ar-condicionado, era um absurdo. Hoje, não. Hoje a gente vê aqui, né, na Flash Engenharia, poxa, as obras, né, carros fantásticos aqui, que a gente já começa a perceber, inclusive, em todos os rincões do Brasil, excelentes viaturas. E essa questão da blindagem, que eu vou ser bem sincero, eu pensava que era bem mais caro, cara. E pelo que você falou, e hoje, cada vez mais, os sindicatos, né, no caso das polícias civis, que podem ter sindicatos, as associações visando proteger as suas corporações, né, os seus associados, e também o Estado, porque a gente percebe, o Ministério da Justiça já tem orientado a questão de utilização dos recursos do Fundo Nacional, sim, a questão de qualidade de vida do trabalhador policial, do sim, trabalho, a gente está falando. Além de criar normas também, né? O Ministério da Justiça, através das normas técnicas da Senasp, eles também criaram já normas sobre a forma da blindagem, qual que é o nível de blindagem, né? Como que tem que ser executada a blindagem. Então, eu entendo, Luciano, que a gente chegou num nível que não tem como mais retroceder. Isso é ótimo, né? É ótimo porque você vê a polícia com os melhores equipamentos, você vê a polícia com os melhores veículos e a polícia se movimentando para ter quase que na totalidade da sua frota veículos blindados, né? Hoje você falou de colete, né? Que é outro produto que a Protecta também tem, que é um dos carros-chefes nosso da área de defesa e segurança. Em 90% das instituições públicas aqui do Brasil, estaduais principalmente, né, eu digo Polícia Civil, Sistema Penitenciário e Polícia Militar, quase que 90% já usa o fator 1:1. O que é o fator 1:1? Cada um dos oficiais, dos policiais daquela corporação tem o seu colete, porque o colete ele é considerado como EPI, Equipamento de Proteção Individual. Independente se está no administrativo, se está no Sim, operacional. sim. E há muito tempo atrás... Não tanto tempo atrás, mas há algum tempo atrás, essa realidade ela não era, ela não existia. Por quê? Assim, cada um tem o seu a polícia ela revezava os coletes, né? Então o policial acautelava o colete naquele turno de 12 horas, voltava pro batalhão, entregava o colete sujo. Sempre, né? Às vezes não, sempre. Com odor, um monte de coisa. E hoje você vê que essa não é uma realidade. Mas eu acredito muito, né? Eu, em Protecta, por participar dessa construção, né? E por auxiliar no fornecimento desses milhares de coletes de EPIs aí no Brasil, eu acredito muito que foi muito por conta do Fundo Soberano, do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é uma realidade já há muitos anos para nós, né? Então é uma política de Estado, não é uma política de governo, que garante com que as forças de segurança estaduais possam ter recursos para se reequipar, né? Então a gente vê que as blindagens, muitas delas são compradas com esses recursos, os coletes, muitos deles são comprados com esses recursos, e esse é um benefício que todas as instituições têm e que nós, né, temos também como cidadão, que é muito positivo, né, para toda a corporação, é muito positivo para o policial que está aí na rua protegendo a sociedade, né? E, Vitor, eu já tive a oportunidade de entrevistar por 2 vezes, inclusive aqui na AD, a nossa querida amiga Camila Pintarelli, que é a diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, e todos nós sabemos da importância, independente se você é uma polícia mais rica ou mais pobre, todos precisam do fundo. O fundo, para quem não sabe, é um fundo em que boa parte dos recursos que são de loterias esportivas são destinados para a segurança pública, e desse fundo 50% do valor arrecadado, né, do fundo, ele é direcionado aos estados, né, como uma forma de coparticipação. Há uma condução, né, uma série de requisitos para o uso desses recursos e um direcionamento, sobretudo para a questão vinculadas, por exemplo, a questão, às vezes, né, e agora, em virtude dos números, ao combate ao feminicídio. Sim. Temos também a questão da qualidade de vida no trabalho do policial e também a questão da diminuição do número de homicídios no Brasil, né? E você falou bem, a doutora Camila já falou aqui, essa questão da
padronização de uso de equipamentos, até a questão da economicidade, obviamente, porque se um órgão centralizado ele tem a oportunidade de comprar em grande quantidade, isso vai ficar mais barato para os estados, Sim. né? Economia de escala, né? Economia de escala, padronização e uma gestão que a gente pode dizer também democrática, né? Porque afinal a gente tem as diversas reuniões dos conselhos, né, cada vez mais frequentes em feiras como essa, em que os conselhos que representam as polícias militares, corpos de bombeiro, polícias civis, guardas municipais, os ordenadores de despesa, né, os executores de contratos se reúnem 1, 2, 3 vezes no ano, né, nas feiras para debater, para unificar, para conhecer, e é o caso aqui, né, temos 5 pavilhões aqui no Rio de Janeiro, né, no maior centro de convenções da América Latina, em que as empresas se reúnem, as empresas de defesa e de segurança, né, e aí, Galo, a gente observa, falando da feira mais propriamente dita, a gente referencia, obviamente, eu como policial, né, como profissional da segurança pública, você como CEO de uma grande empresa que atende também aos profissionais de segurança, que é a necessidade de valorização tanto dos profissionais de segurança pública, como também das empresas que já tivemos aqui grandes gestores que criaram as suas empresas, que devotam e que empregam e que investem milhões e milhões para tentar entregar o melhor produto para a segurança pública. São recursos vultuosos, muitos deles até tinha que ser responsabilidade do Estado, mas a gente vê a iniciativa privada investindo e trazendo para uma feira como essa novas tecnologias. É o caso da Protecta, já estive no stand da Protecta. Quem ainda não visitou e que pode visitar lá, não deixe de visitar o stand da Protecta, um stand muito bem estruturado, com as diversas tecnologias. E a Protecta, como eu tenho percebido, nos principais eventos de segurança, sempre é uma presença marcante, Mostra BID, no COP Internacional. Então é oportunidade, até o chefe de Estado-Maior estava aqui conosco, elogiando a feira, e a gente falando da importância, Galo, inclusive nós tivemos algumas críticas aos oficiais da PMDF que foram fazer uma viagem, os altos gestores, após um curso que capacita os oficiais a chegarem à alta gestão, e eles foram fazer uma visita a diversas polícias na Alemanha e também as feiras que estavam ocorrendo na mesma ocasião. E a notícia que saiu, ao invés, né, da imprensa, da sociedade ficar orgulhosa dos seus profissionais irem conhecer tecnologias para trazer para o Brasil, não. Criticaram dizendo que os policiais estavam viajando. Então a gente tem que mudar essa realidade de oportunizar esse encontro entre o público e o privado de maneira pública, ao olhar de todos, com certeza, né? De maneira em que se respeite a legislação, o compliance das empresas, que é muito sério. Hoje, nós que estamos aqui, temos o apoio das empresas, a gente percebe que as empresas brasileiras, elas têm um compliance rígido a respeito do relacionamento entre o público e o privado. Doutora Camila Pintarelli já esteve aqui e falou, e ela é uma pessoa que valoriza muito esse contato do público e do privado para que os gestores conheçam as tecnologias disponíveis, mas em feiras abertas e alvedrio da fiscalização pública, né? E não encontros em gabinetes, né? Mas assim, de forma pública, né? Acho que nada mais certo do que fazer tudo sem nenhuma camada de véu, né? A gente fala que é sempre colocar luz em tudo. Na Protecta a gente trabalha muito assim também, viu, Luciano? É uma política, é uma cultura nossa, né? Por ter uma cultura de uma empresa multinacional, né? Isso é muito forte na nossa cultura. No Estado originário há uma legislação muito rígida em relação a essas questões. Com certeza. Tá? Então, assim, o propósito da empresa é muito bonito, né? O nosso propósito é salvar vidas, né? Proteger vidas. A gente, como eu disse no início, a gente, não canso de dizer, a gente protege mais de 5 milhões de vidas todos os dias. Isso é uma responsabilidade gigante, mas isso é um propósito muito nobre, né? Nós, como uma indústria de defesa e segurança,
atuarmos na área de defesa e segurança, nós temos um propósito muito nobre, que é de proteger a vida de muitos oficiais, de muitos policiais que estão aí nas operações no dia a dia, de muitos militares. Então, nada melhor do que seguir essa mesma política, essa mesma cultura de transparência, de colocar luz em tudo, de demonstrar nos nossos dia a dia, nas nossas negociações, nas nossas apresentações de produto para todos os nossos clientes. A gente costuma reforçar muito isso, né? Olha, esses nossos produtos são assim, assim, assado, mas a gente também conhece os produtos dos nossos concorrentes. Então, a gente não quer buscar direcionamento de lugar nenhum, a gente não quer buscar vantagem de lugar nenhum, mas vocês, como operadores da segurança, vocês como militares, têm o poder da caneta, eu sempre falo, né? O poder da caneta. E o poder da caneta é o quê? É justificar. É ter conteúdo, é ter bagagem. E aí, nada mais justo do que viajar para conhecer tecnologia, testar novas tecnologias e, com base nesse conteúdo, nessa bagagem, saber escrever o que é melhor para a sua corporação, né? Porque é o que a gente falou, sendo redundante de novo, Luciano. Qual que é o custo de uma vida de um policial? Não tem custo. Qual que é o custo de um trauma para uma família que vai... O pai, a mãe, que é operador de segurança pública, que é militar... De não ter mais esse ente dentro de casa por conta de um problema, de um produto mal comprado, de um produto mal especificado, de um produto que não funcione. Então, isso é muito grave, né? Mas eu vejo que o Brasil já tem um nível de maturidade muito alta, né? A gente vê a maioria das compras públicas sendo muito bem estruturadas, né? As exigências cada vez mais altas, e isso para nós como indústria é muito legal, é muito bom. A gente gosta de navegar num ambiente assim, num ambiente de alto nível, de alta exigência, porque isso nos protege, né, como empresa. Isso nos garante que quanto mais alto esse nível, menor é o risco que recai sobre a empresa. E quanto mais transparência os órgãos públicos em suas compras públicas, em suas discussões técnicas dão, melhor são as argumentações que eles vão ter para preterir um ou outro produto, né? Para a sua proteção, para a sua operação tática e tudo mais. E Galo, é interessante essa relação entre a indústria, né, as empresas, com a administração pública, né? Então, e nós tivemos, né, inclusive com apoio da Mostra BID, com apoio da ABIND na Mostra BID do ano passado, né? E é interessante perceber a importância da BIND, como também do CIND, representando o setor Sim. de defesa, valorizando as indústrias brasileiras, né? O produto nacional, e também tentando fazer essa orquestração legal, pública, respeitando o compliance. E fica muito mais fácil você, dentro de uma associação, né, de um organismo criado para promover essa interação sadia entre o público e o privado. Uhum. Né? Então, por isso que a gente admira muito todo esse movimento que a BIND, o CIND tem, que inclusive está apoiando aqui o Sindicato da Indústria de Defesa Brasileira, e a gente espera que o mercado ele evolua sobre diversos aspectos e que seja a BIND, seja o CIND, seja outras iniciativas, tenham um olhar ainda maior, com maior intensidade aos profissionais de segurança pública. Sim. E também às empresas que têm um produto, né, uma tecnologia que interessam muito mais a segurança pública. E o que a gente percebe, Galo, também é que nos últimos anos tem mudado as indústrias que chegavam ao Brasil, né, sobretudo alguns produtos importados, né, ou exportados, quer dizer, importados, né? Importados. Eles eram adaptados à realidade do policial. Então, às vezes, você tinha um capacete balístico, um capacete que era feito para uma situação de um operador em caso de guerra, embora no Brasil o operador hoje, infelizmente, aquilo que era raro, no caso, por exemplo, do Distrito Federal, uma apreensão de fuzil, hoje, infelizmente, se tornou comum. Então, sim, a blindagem cada vez mais ela é exigente. Mas as especificidades, que é a diferença entre um produto que é voltado à área de defesa e um produto que é voltado à área de segurança pública. Então,
Hoje a gente já entende, né, e há uma cobrança da administração pública e dos profissionais que aquele produto não seja uma adaptação Sim. da defesa para a segurança, mas um produto que foi criado na sua origem, na sua gênese, como voltado ao operador de segurança pública em virtude das suas especificidades. Sim, né? Concordo. A empresa trabalha exatamente para isso. Nossa área de inovação, nossa área de P&D, ela trabalha incansavelmente para obtenção de produtos como resultante voltados para exatamente essas áreas, né? Mas muitas vezes no DNA do produto, pelo menos no nosso caso, ele é dual, né? Porque o produto de defesa, muitas das vezes, a proteção balística de defesa, muitas das vezes é utilizado nas operações especiais em segurança pública e vice-versa, né? Mas a gente costuma sempre olhar por um prisma diferente, um prisma da segurança, um prisma da defesa, tentando atender sempre os dois. Se não der para atender os dois, tentar atender um especificamente, né? Mas não deixar de atender em qualquer nível de qualidade e exigência que qualquer uma das duas áreas exigem, né? Você falou um pouquinho sobre os sindicatos, você falou um pouquinho sobre as associações, a BIND, o SIND. Hoje eu vejo que essas associações e o sindicato, eles estão com um grande protagonismo na área de segurança pública, né? Coisa que a gente não via no passado. Eu sou membro do Comitê de Segurança Pública da BIND, né? É um comitê que foi criado há mais ou menos 2 anos atrás. É um comitê que está criando muita força, está criando muito protagonismo, e as associações e os sindicatos, eles representam, né, não o interesse comum de uma empresa, o interesse específico, né, na verdade, de uma empresa, mas sim o interesse comum de uma indústria, né? E ele consegue ligar, né, as empresas, os profissionais das empresas aos oficiais, ao outro lado, né? Com muita transparência sempre. E é muito mais fácil a gente ter esse veículo, né, que é o sindicato, a associação, para chegar nos órgãos decisores, para mostrar as nossas tecnologias, para mostrar as nossas complexidades, né? E para ouvir deles também o que eles precisam, né? Porque por conta de toda essa questão de compliance, a gente percebe muito que muitos órgãos também têm muito receio de chegar e falar com uma empresa privada para não denotar qualquer tipo de coisa errada e tal. E aí, quando você tem uma associação e um sindicato que representa essas indústrias, essas empresas, isso se torna muito mais fácil, né? O trânsito, né, das informações, das necessidades, dos fóruns. E eu vejo que a BIND faz isso muito bem, o SIND também tem feito isso muito, muito seriamente, e eu torço para que essa realidade ela melhore a cada dia mais, essa diversidade de ideias, de discussões, essas conclusões, né, de novos produtos, de inovações de novos produtos, dentro desses fóruns, eles sejam cada vez mais normais, cada vez mais maiores, né, essas discussões. Victor, eu sei que o seu tempo é curto, você tem uma agenda, o CEO de uma grande empresa como a Protecta tem uma agenda, sobretudo numa feira como essa, que o mundo está aqui, né? A gente tem diversas representações diplomáticas e pessoas que estão procurando tecnologia, né, na área de defesa e de segurança do mundo inteiro. Então, agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso podcast. Prazerzão. É uma honra receber um profissional do vosso quilate, sobretudo representando uma empresa que tem tudo a ver com o segmento de segurança pública. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, um prazer falar com você, um prazer discutir esse tipo de assunto nesse fórum aqui. Estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado, meu amigo. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, diretamente da LAAD 2025. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Forte abraço, força e honra.